Veja que todos os elementos de transição são metais, portanto chamados de metais de transição. E reparem que o número de elétrons de valência deles é também fundamental. Quando você vai estudar ligações químicas, o número de elétrons que entra em ligação química é o número de elétrons da camada de valência. O que é a camada de valência? Sempre tem que lembrar disso. É a maior camada atingida. No caso do elemento químico ferro, o maior nível que ele atinge é o nível 4. Inclusive, ele só usa o subnível 4s. Quantos elétrons ele tem lá? 2. É por isso que nível de valência do ferro, eu digo que ele possui 2 elétrons. É por isso que o número de elétrons de valência do ferro é igual a 2. Então, você não pode confundir. Não é que o número da família é sempre o número de elétrons de valência. Não. Para elementos representativos, o número de elétrons de valência é igual ao número da família. Mas para elementos de transição, não. Se eu sei que um elemento é do bloco D ou F, portanto é um elemento de transição, eu pego o maior subnível S, o maior subnível D, e somo os elétrons desses dois subníveis e obtenho o número da família. Na realidade, vestibulares nunca mais cobraram sobre distribuições eletrônicas de elementos de transição. Na verdade, nunca mais foi cobrado isso. Mas é sempre bom saber, não estudamos apenas para o vestibular. O vestibular não é o centro da nossa vida. Saber o número de uma família sem olhar para a tabela periódica ou saber o número de elétrons da última camada sem precisar fazer a distribuição eletrônica é sempre algo positivo. Nos concursos, nos vestibulares, saber coisas de forma mais rápida é o que determina se alguém consegue entrar numa carreira mais concorrida ou não. O que é que falta nesse ponto para o aluno? Ainda falta um estudo sobre orbitais. Ainda falta falarmos sobre elementos que têm distribuições específicas, coisa que geralmente só se fala na faculdade. Do que eu estou falando? Muitas vezes, a distribuição de Pauling é feita e você precisa fazer ajustes finos. Mas esses ajustes só surgem quando o aluno entende uma coisa que são os orbitais. Eu só vou dizer uma coisa sobre os orbitais aqui. Você pode seguir no meu canal, você pode seguir para um vídeo onde eu tenho falado sobre os orbitais. Tá? Você pode seguir para uma playlist onde eu tenho alguns vídeos sobre orbitais. Mas hoje aqui eu só vou dizer para você uma coisa sobre os orbitais. Você tem a eletrosfera, ela é dividida em níveis. Os níveis são divididos em subníveis. Os subníveis são formados por orbitais. Orbital, o que significa isso? Orbital é como a casinha do elétron. Por isso, uma casinha que não se vê, uma casinha energética. Se você está num subnível do tipo S, essa casinha tem formato esférico. Se você está num subnível P, essa casinha é um pouco maior. No subnível D, essas casinhas são bem maiores. Depois eu te mostro o formato dessas casinhas. Se você tiver muito interesse, logicamente, que a internet te traz milhares de informações sobre isso. No meu canal mesmo você já tem vídeo sobre isso gravado. Mas eu quero te falar uma coisa. Seja qual for o tipo de um orbital,
só comporta 2 elétrons. Um orbital só comporta 2 elétrons. E aí nós temos a seguinte situação. Um subnível do tipo S, ele tem sempre um orbital. Como cada orbital comporta 2 elétrons, por isso o subnível do tipo S comporta 2 elétrons. Um subnível do tipo P, ele tem 3 orbitais. 3 orbitais do tipo P. Mas como cada orbital comporta 2 elétrons, o subnível P tem a capacidade de guardar 6 elétrons, e assim por diante. E quando falamos do diagrama de Linus-Pauling, falamos 1S, 2S, 2P, 3S, tudo isso são subníveis. Nós vamos nos aprofundar sobre os subníveis, falando como eles são formados, né? Eles são formados por orbitais. Aí, a partir do momento que você já sabe o que é nível de valência, você já sabe descobrir o número de elétrons de valência, você estará pronto para o estudo das ligações químicas. Nós entraremos no estudo das ligações químicas, que é a base para você dizer se entende química ou não entende química. Vou falar de muita coisa para vocês que não está nos livros, porque os livros de ensino médio são feitos para uma galera que está cada vez menos estudando e tal, e os pedagogos entendem que devem seguir o ritmo deles. Eu não entendo isso, tá? Eu fujo disso. Eu entendo que nós determinamos o ritmo. Mas eu só estou te avisando aqui. Só estou te avisando que os livros de ensino médio, eles são uma pegada bem leve, porque o entendimento é que você tem que ir no ritmo da galera, que acorda meio-dia, que fica jogando videogame, e daí os pedagogos atuais, eles entendem que devem seguir o ritmo dessa galera. Eu não entendo isso, não concordo com isso. E só uma coisa que eu garanto para vocês, siga esse ritmo e você vai quebrar a cara.